E aí, galera do Renda Fixa Prática, aqui é Jefferson Figueiredo, gravando um vídeo da planilha de curvas, a planilha que visa capturar as expectativas de atuação do cupom na Selic Meta e consequente alteração da trajetória do CDI, como também utilizada para olhar a inflação implícita dos papéis IPCA+. Como havia anunciado, a gente tem feito a atualização mais espaçada, não mais semanalmente, por conta do curso que eu estou gravando e disponibilizei recentemente. Mas hoje, essa semana, eu tenho a obrigação de gravar porque houve uma alta muito forte nas curvas. Então é bem relevante a gravação desse vídeo para mostrar os impactos, né, nas expectativas de atuação do cupom vis-à-vis a alta nas taxas dos DIs futuros. A última atualização que a gente fez foi em outubro, 7 de outubro, e eu estou atualizando agora para o dia 14 do 11, então quase um mês. E a gente vai ver o forte impacto de uma semana para outra. Essa trajetória que está aqui é a trajetória do mês passado. O mercado vinha colocando corte já em 23, né? Eu já atualizei para o dia 14 do 11 e percebo como a curva de mercado se deslocou da curva de projeção. O objetivo aqui da planilha é colocar essas curvas sobrepostas, que aí eu tenho uma expectativa possível de atuação do cupom que o mercado enxergou, dado as alterações nas taxas olhando para o DI futuro, que é o grande insumo de todo o mercado de renda fixa. Quem me acompanha já há algum tempo sabe, para entender sobre renda fixa, né, os movimentos nos preços e taxas, tem que entender o derivativo futuro do DI. Aí numa das abinhas da planilha tem o link do artigo e você tem também lá, só dá uma olhadinha lá no Renda Fixa Prática, você acha rapidamente esse artigo sobre o que é o DI futuro. Então, de uma semana para outra houve um movimento forte, tá vendo? Uma alta forte, de uma semana, de um mês para outro praticamente. Então a gente tem que colocar essas curvas sobrepostas. Então o mercado mudou bastante as expectativas, praticamente tirou isso aqui a semana anterior, que no caso aqui é 7 do 10. O mercado vinha colocando vários cortes já em 23, em torno de 350 pontos base, começando com 25, depois 25, 50, 50. O mercado tirou todos esses cortes aqui, voltou a colocar em 24 e um ajuste final aqui de alta que já tinha lá desde o mês, do mês passado, que é ajuste fino para ajustar a ponta longa da curva. Mas assim, o game está aqui nas próximas reuniões, que é o que tem mais impacto aí nos preços e nas taxas. Então houve uma mudança relevante, né? Percebam que o mercado tirou todas essas expectativas de corte para contemplar essa alta forte na curva. E foi uma alta bem relevante. Se a gente olhar aqui, como aqui está com a projeção de mercado atual e a projeção que a gente colocou mês passado, o mercado colocava 12,70 lá o janeiro 24 mês passado e agora está 13, 100 pontos base de alta aí. Julho 24, 11,95, que era em torno disso o mercado lá em outubro, 7 de outubro, e agora foi para 13,37. 11,53 de janeiro 25 para 13. Então foi uma alta bem relevante, 150 pontos, por exemplo, de um mês para cá. É muita coisa quando a gente e o impacto no preço disso é muito relevante, tá? Depois eu posso até abrir a planilha aqui. Eu tenho aqui no Renda Fixa Prática, né? A gente pode ver no relatório semanal dessa semana a porrada que foi nos retornos, né? Tem um quadrinho aqui já com os principais ativos e eu tenho uma coluna aqui de rentabilidade dos últimos 21 dias, né? 21 dias úteis. Então, percebam que um janeiro 26 aqui, que é LTN 26, perdeu 5%. Os mais longos perderam bem mais, 7,33 aqui na faca
né, NTNF, Tesouro pré-fixado com juros 31 a 33, perdeu ainda mais, porque quanto mais longo, maior a duration, maior o impacto no preço dada a variação na taxa. Então você tem ativos aqui a 45, perdeu quase 9% em uma semana, em 21 dias aqui. É uma perda relevante. Então vamos voltar aqui, ó. Então eu tenho que ter essa estrutura de atuação para contemplar o mercado dessa semana. Então se eu colar isso lá agora, já tem as curvas aqui sobrepostas, né? Então eu tenho uma estrutura de atuação do cupom aqui que o mercado pode ter considerado. Então, zero aqui os cortes em 23 e começa os cortes aqui em 24, cortando em torno de 175 pontos. Aqui eu estou tomando como base o janeiro 24, o July 24, são ativos líquidos, né, do DI futuro. Então eu estou procurando em torno de zerar aqui. Aqui no 24, teria que ter alguma alta aqui, porque o mercado colocou o 24 com 13,75. Mas como são só 10 pontos, eu não vou considerar nenhuma alta aqui em 23, não. Só os cortes aqui em 24, que é o zero, o julho 24, e olhando o janeiro 25, que é outro papel líquido, está menos 2 pontos em relação ao que o mercado colocou, então está bem razoável. Então, a trajetória sai de 13,65, chega no final de 24 ali a 11,90. Então, ainda são poucos cortes, né? O patamar de Selic, né, histórico alto. Então, o mercado cobrou muito, né, das indefinições políticas e do susto inflacionário, né, que veio acima aí. O mercado volta a considerar a inflação aí como importante, né, depois de uma sequência de deflações. O mercado volta a ficar preocupado com a inflação. A gente pode enxergar, ó, que a inflação implícita, que aí olhando o preço, estava 6,10 ali para 23, para 24 em termos anuais, tá? 5,35 de mais longo prazo. Vamos ver como é que está a última divulgada aqui. Fazer o download CSV que eu colo lá direto. Ver como é que o mercado está enxergando a inflação retirada dos negócios, né? Que isso é skin the game, se tem dinheiro envolvido, então eu considero a relevância maior. O mercado subiu muito as implícitas, né? Então, a inflação anual, você vê que foi para 6,50, quase 100 pontos base, 6,90, quase 7. Então já tem inflação implícita rodando em termos anuais para um ano acima de 7 novamente. É uma inflação muito forte em termos históricos, né, no passado recente. Né, a gente tem 2 anos de surpresa inflacionária de 10 e em torno de 10% ao ano, né, 20 e 21, e esperar que vai vir novamente perto de 10 é um desastre bem grande para o país. Né? Mas isso pode acontecer novamente e projetar a inflação é um negócio bem complexo, porque o dinamismo dos preços são bem difíceis se, de se capturar e projetar, né? Construir expectativas. E aqui é game, né? O mercado já está colocando inflações bem relevantes em termos anuais. E se a gente pegar um gráfico histórico de inflação implícita, isso está na máxima dos últimos 12 meses. Isso eu também acompanho aqui no site, né? Eu coloco aqui um gráficozinho implícita, então ela está lá perto das máximas. De 12 meses, a inflação implícita aqui de olhando retirada da Ambima. Se a gente olhar para trás, você vai ver que essa inflação implícita tem um histórico, né, em termos de curva. Então, agora a gente está se aproximando aí das máximas. A linha pontilhada aqui é a última, essa aqui contínua azul escura é dos 12 meses, o patamar máximo que ela alcançou. Mas é isso. Então já vimos aqui a questão da inflação, que também explodiu, né? Os juros nominais andaram de forma bem mais forte que os juros reais, que seriam as taxas do Tesouro IPCA+.
Quando isso acontece, como a relação da implícita é diretamente relacionada com as taxas nominais, a inflação implícita sobe também acompanhando os juros nominais, porque os juros nominais subiu mais do que os juros reais. Tá? Tem um artigozinho de inflação implícita também lá no site que é muito bom ser lido para entender esse dinamismo das expectativas de inflação futura retirada da relação entre o pré-fixado e o IPCA+. Beleza? Então, alta bem relevante. Basicamente, o mercado Lisboa capturou os noticiosos aqui, a leitura é importantíssima, mas o que é dado como maior vetor para essa alta foi o expressivo aumento dos prêmios, né? Veio de uma combinação de inflação mais forte do que esperada e o nervosismo com a piora na percepção do risco fiscal. Então, mercado já com o Lula, né, como futuro presidente, o mercado passou uma semana com um viés bem positivo com relação à atuação dele, com relação à sua política fiscal. Mas essa semana algumas notícias deixaram o mercado abalado e fizeram com que as taxas subissem muito. E taxa de juros tem muito a ver com o risco fiscal, tá? Então, conforme a capacidade de pagamento de um país vai piorando, o mercado exige mais juros para poder adquirir esses títulos, né? Principalmente títulos pré-fixados. O que que ocorre? Como as expectativas pioraram de forma relevante, o mercado rapidamente, né, às vezes de forma exagerada, começa a cobrar mais taxas para esses ativos de renda fixa. Tá certo? Então, é isso. Semana importante para poder entender o dinamismo da renda fixa e saber que na renda fixa você pode tomar uns ajustes bem relevantes nos preços, então rentabilidades fortemente negativas, perceba um papel com vencimento de janeiro 23 perdeu quase 13% de uma semana para outra somente, tá? Então isso pode ocorrer. Então a renda é fixa, mas os preços balançam de forma bem relevante, tá? Então, quem já me acompanha já há algum tempo tem uma noção bem razoável disso. Isso já não espanta mais. Então, retornos expressivamente negativos podem ocorrer na renda fixa, dado que as expectativas das taxas futuras, que é o que dá preço a toda a renda fixa, é o dinheiro no país, elas mudam e podem mudar de forma relevante. Saúde e paz a todos. Curtam, compartilhem, ajudem o canal a crescer, comentem quando puder, podem deixar suas dúvidas, sugestões, críticas. Estamos aí para fazer cada vez melhor. A utilidade é o que nos move. Forte abraço, saúde e paz.